Olá, a TV Litoral começa hoje a série Conversa Direta. É um bate-papo com personalidades, pessoas que fazem a diferença nas comunidades do litoral do Paraná. E hoje, para inaugurar a nossa série de programas, nós vamos conversar com a maior autoridade do município de Paranaguá, que é o prefeito, o doutor médico Edson Oliveira Kerstin. Doutor Edson, é um prazer tê-lo conosco e gostaria que o senhor fizesse aí uma breve iniciação aí para o nosso telespectador. É um prazer estar novamente na TV Litoral Paraná, que nessas conversas informais, nesse bate-papo assim descontraído, é uma maneira da gente poder ter um contato mais próximo com a nossa população paranaguara e, ao mesmo tempo, assim, uma oportunidade de podermos dizer o que está sendo feito, o que se está planejando em termos da nossa cidade. É isso aí. O doutor Edson Kerstin era vice-prefeito da gestão Mário Roque, que veio a falecer. Eu, para iniciar nosso bate-papo, nada mais justo do que perguntar ao doutor Edson como é que foi o seu sentimento naquele momento do falecimento do prefeito Mário Roque e a carga de responsabilidade que caiu nos seus ombros por aquela fatalidade. Gostaria que o senhor fizesse alguns comentários sobre esse um ano transcorrido, inclusive. Exato, está fazendo exatamente um ano e foi uma coisa assim bastante pesada, bastante, sob o ponto de vista emocional, porque incluiu dois aspectos. Primeiro foi a perda do nosso Mário Roque, em que foi uma pessoa em que, principalmente durante o período das nossas eleições, durante a campanha, nós tínhamos um convívio diário, praticamente o dia todo, percorrendo todas as cidades, comícios, enfim, houve uma proximidade muito grande assim nesse período pré-eleitoral. E isso realmente, quando a gente tem a perda assim, de uma pessoa de convívio maior, de um amigo, você sente-se extremamente comprometido emocionalmente. E ao mesmo tempo, como se isso não bastasse, foi transferido para mim uma responsabilidade enorme. Eu, nesses primeiros meses de gestão juntamente com o prefeito Mário Roque, eu estava disponibilizado mais para a área da saúde. Então, o meu envolvimento maior nesse período foi a questão da saúde pública de Paranaguá. E as outras secretarias praticamente não vinham compartilhando com o prefeito Mário Roque. E, de repente, você se sente assim numa situação que tudo fica sobre a sua responsabilidade. Quer dizer, aquilo que a própria Secretaria de Saúde, por si só, já exige muito. Temos muito por fazer ainda na nossa cidade de Paranaguá, mas ela, de certa forma, ela se tornou até pequena em relação ao montante de outros setores também vitais para a nossa cidade. Sem dúvida. E você sendo responsável, sendo gestor operacional de tudo isso. Era um período em que houve uma adaptação nos primeiros meses, houve a reestruturação por parte da equipe, que a equipe era, na verdade, da gestão anterior do Roque. Então, gradativamente, nós fomos nos recompondo. Foi um período em que eu tive que conhecer o que é uma estrutura de uma prefeitura de uma cidade do Porto de Paranaguá. Sim, uma cidade importante. Que para mim também foi uma novidade. Eu já tinha uma experiência anteriormente como político, mas como vereador, sim, o que é totalmente diferente do executivo. Né? Então, realmente foi um período de adaptação. Eu acredito que até o final do ano passado eu estava ainda conhecendo, me informando, me inteirando. As condições em que nós pegamos a nossa prefeitura também foi altamente comprometedor, sim, porque era uma prefeitura em que a nossa cidade estava sucateada, abandonada, endividada, uma dívida financeira. Orçamentária, exatamente. Então, os primeiros 6 meses, nós praticamente ficamos negociando, parcelando as dívidas
enfim, estivemos nos readequando, Sem dúvida. né? E ao mesmo tempo estruturando também a equipe. Hoje nós estamos numa situação um pouco mais cômoda, em que já temos um conhecimento melhor das graves dificuldades que a nossa cidade enfrenta, onde nós temos que intervir. Estamos com a nossa equipe já sabendo o rumo a ser tomado, o direcionamento a ser tomado, obviamente trabalhando sempre com as nossas prioridades da nossa cidade. Bom, prefeito, eu imagino o momento tenso mesmo de assumir uma cidade que é o segundo maior porto do Brasil, né? O porto graneleiro mais importante do nosso país, um dos maiores das Américas, com uma cidade impactada por toda essa logística, que é uma logística também impactante por ser graneleira, né? Ela tem um diferencial de outros portos, né? Como as pessoas costumam comparar Paranaguá com portos vizinhos, onde esses outros portos vizinhos são portos, mas têm outra característica de operação, né? Se nós pegarmos, por exemplo, a nossa querida cidade de Itajaí, que é um porto também importante, mas lá é 100% containers, que é uma atividade mais limpa, menos impactante a toda a infraestrutura urbana da cidade. Então, eu imagino o desafio que o senhor assumiu, primeiro pela questão emocional, que foi a perda do então prefeito Mário Roque, segundo, o senhor assumir com uma equipe que não era sua, e qualquer gestor público, como eu também já tive essa experiência, tem que ter a sua equipe, uma equipe de confiança, né? E estruturar isso nas condições em que o senhor assumiu, realmente foi muito difícil. Então, eu quero aproveitar a oportunidade de lhe parabenizar e louvar esse esforço imenso que foi administrar toda essa situação financeira caótica que nós acompanhamos na mídia, orçamentária, as demandas sociais, que bem o senhor colocou na questão da saúde pública, educação, a própria infraestrutura da cidade deteriorada, tudo isso, eu imagino, o que o senhor deve ter passado aí de noite sem dormir, né? Mas então nós vamos para o segundo bloco, nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar especificamente para conversar sobre a relação da